Graça e paz, boa noite para todos, amém? Quem está feliz com Jesus? Eu também. E aqui em Goiânia não se fala de outra coisa, né, irmão? A chuva. Graças a Deus que essa chuva chegou. O povo não estava aguentando mais o calor, né? Meu Deus do céu. Que bênção. Chuva é sinal de bênção. E nesse momento os agricultores estão louvando ao Senhor e dando glória a Deus e aleluia, né? É isso daí. Porque também o que eles fazem reflete em nós, né? Irmãos, sabe, eu tenho uma reflexão. Eu não vou nem chamar de pregação, porque eu vou chamar de análise. Nós vamos fazer uma análise textual de um dos salmos da Bíblia que, sem dúvida, é muito interessante, muito emocionante, que toca o coração de muita gente. Porque também esses salmos, ele revela a natureza do sofrimento de muitas pessoas. Esse salmo, ele traz uma crise existencial, um monólogo da vida de uma pessoa que está sofrendo. Hoje se usa o termo, né, quando a pessoa está triste, a pessoa está na fossa, uma fossa emocional. Essa palavra é para a gente que também é ser humano, que uma hora também está fraco, que uma hora também está abatido. Eu que particularmente prego muito sobre batalha espiritual, sobre as pessoas se levantarem, se erguerem, muita motivação enquanto a fé. E hoje eu quero fazer uma análise. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 73. Salmos 73. É um salmo de Asaf. Asaf, para você que não sabe nada assim do contexto desses salmos, Asaf é um levita, um adorador, um cantor, que de família já herdou o ministério. Asaf é um jovem que se aproximou de Davi, segundo os historiadores, quando Davi dançava ao redor da Arca da Aliança. Eles fizeram maior esforço para trazer a Arca da Aliança das mãos dos filisteus. Quando Davi resgata a Arca da Aliança e traz novamente para Jerusalém, Davi é tomado de um espírito de adoração, um êxtase no espírito dele, e ele começa a dançar ao redor da Arca da Aliança. Todo mundo conhece essa passagem, né? Até que uma das suas esposas, a Milca, está olhando lá de cima do palácio e fica escarnecendo a adoração dele, por causa que ela escarneceu da adoração de Davi, ela fica estéril. Mas segundo conta os historiadores, que naquele dia Asaf ainda era um jovem que sonhava também em se envolver com a adoração. Ele era da tribo de Levi. Então ele se aproxima de Davi, toca em Davi, recebe uma transferência dessa unção de adoração e também se envolve na adoração, como muitas pessoas ali, centenas de pessoas adoraram, se alegraram porque a Arca da Aliança estava de volta. Então Asaf é esse mesmo que depois desse episódio da Arca, aonde ele toca em Davi, também adora ali, ele é impelido pelo aquele espírito de oração e de adoração. Ele vai crescendo, e como a família dele é família de levitas, qual é o trabalho dos levitas? Cuidar da casa do Senhor, cuidar da obra do Senhor. Hoje nós vemos aqui famílias que, como a minha também, eu, por exemplo, já nasci dentro de um lar onde as pessoas já eram sacerdotes, já eram pessoas. Então, isso tem um pouco a ver comigo também, porque essas crises aqui
não somente eu passo, mas todo mundo passa. E você vai perceber que a história dele, os salmos dele, é um desabafo. Quando você está entalado com tantos sentimentos e emoções, coisas negativas acontecendo, você quer desabafar. E eu vou convidar você para fazer a leitura junto comigo. Você vai olhar aí e vai ler. Salmos 73. Olha como ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, olha o que ele está falando. Deus é bom para todo mundo, mas para mim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus pés, ou os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto, nem na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos, como muitas outras pessoas. Não são afligidos, como os outros homens, pelo que a soberba os cercam, como um colar. Veste-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos. Tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre toda a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copos se enchem, as águas de copos cheios se espremem, e dizem: como sabe, ó Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumenta as riquezas. Na verdade, é que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado toda manhã. O cara está amargurado, não está, irmãos? Está triste. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolação, quase por um momento, ficam totalmente consumidos pelos terrores, como se faz, como um sonho, aquele que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordartes, desprezarás, a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas em meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia.
Eu era como um animal perante a ti, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela tua mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração se desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviaram de ti. Mas para mim, bom é me aproximar de Deus, pois a minha confiança no Senhor, meu Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Ele começa muito revoltado, muito triste. Hoje, há muitas pessoas vivendo o que a gente chama síndrome de Asaf. Você consegue repetir isso comigo? Diga assim: síndrome de Asaf. E é algo sério isso aqui, viu, irmão? Isso aqui é algo tão sério, porque isso aqui se repete até hoje. Porque você pensa consigo: poxa, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho feito propósito, eu tenho feito campanha, tenho feito um monte de coisa, e parece que Deus não se lembra de mim. Parece que Deus é bom com todo mundo, menos comigo. Parece que Deus, Ele abençoa mais o ímpio, aquele que está fazendo a vontade das trevas, porque eu vejo eles prosperando. Eu vejo aquele que busca o capiroto, vamos dizer assim, que está nas prostituições, na bebedice, na arrogância, na altivez, em tudo quanto coisa ruim. Eu vejo essa pessoa prosperando, se dando bem na vida, fazendo festa, e parece que a minha vida, eu continuo no mesmo lugar, não muda, não vai para frente. Eu quero que você entenda, irmãos, eles tinham uma rotina, os levitas e os sacerdotes, eles tinham uma rotina de vida, e não só uma rotina de vida, como uma rotina de trabalho. Eles ficavam ali dedicados 100% em fazer a vontade de Deus. Eram pessoas separadas por Deus para fazer aquele tipo de trabalho. Então imagina só, ele chegou e tem uma crise existencial. E quem aqui não tem? Todo mundo tem. Todo mundo um dia, com a pastora Cleise, fala direto para mim: acorda com a pá virada, né? Todo dia alguém vai acordar assim, de mau humor com a vida, com as situações, com as coisas. É o filho dando trabalho, é o emprego lá tendo problema, a empresa que não está indo bem, é o casamento que está meio assim conturbado, o negócio parecendo um UFC, é briga todo dia, né? É as enfermidades que não para de ter gasto, de ter dor, de ter problemas, e uma hora esse negócio cobra da gente, e a gente quer colocar Deus na parede e dizer: e aí, Senhor, o da minha esquerda recebeu milagre, o da minha direita está prosperando, e eu, como é que faz? Complicado. Mas como eu disse para você, nós vamos fazer uma análise bem textual, e eu quero que você, com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. A primeira palavra que eu anotei aqui é do versículo 1. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para aqueles que são limpos de coração.
Eu anotei a palavra hebraica bar, que significa limpo. Além de limpo, significa puro. E além de puro, também essa palavra significa brilhante. É interessante que eu estou montando um estudo para falar do Espírito. Na verdade, eu tenho um monte de coisa já. E isso daqui, quando eu estava estudando, me despertou. Brilhante. Brilhante tem a ver com nível de glória. Porque brilhante é um coração puro, é um coração que está em santidade. E a santidade, ela reflete a glória de Deus no nosso espírito. Quanto mais santidade nós conseguirmos ter, santidade em todos os níveis, santidade na alma, no comportamento físico, nas palavras, em todos os sentidos. Quanto mais níveis de glória vai se conectar ao nosso espírito. Ou seja, quanto mais santidade, mais brilho, mais esplendor, mais clareza. Então a pureza de coração traz esse nível de santidade e faz com que Deus venha se aproximar cada vez mais de nós. Eu anotei aqui também a palavra que agora é no versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase, irmão. Chegou a desviar, mas ele já estava no caminho, naquele processo de amargura com Deus, naquele processo de questionamento, naquele processo de tentar procurar um culpado para os problemas. E aí tentar, porque a síndrome do desviado é assim, sabia? Eu acho que quase todo mundo já teve uma síndrome assim, de querer desviar. A pessoa, quando quer desviar, irmão, aconteceu isso comigo várias vezes, ele fica procurando coisinhas pequenas para sair da igreja e sair da comunhão com Deus. Se passar o crente, o irmão do lado dele, e não dá a paz do Senhor para ele, ele já, tá vendo? Esses crentes tudo não gostam de mim. O mundo está conspirando contra mim, porque ele já está naquele processo do coração está fermentando. Aí um probleminha que acontece: o desviado é aquele que transfere a responsabilidade dele, às vezes, para os outros, para as coisas e até mesmo para Deus. Lembra de Caim? O próprio Deus chegou para, antes de Caim matar Abel, o desejo já estava ali dentro do coração dele, o ódio, a inveja querendo matar o irmão dele. E Deus chegou para ele: por que você está assim, hein? Por que descaiu o teu semblante? O semblante do desviado muda, viu? Por que descaiu o teu semblante? Por que está diferente? Parece que chupou um limão bem azedo. Caim, o desejo já está à porta. A porta do quê? A porta do coração. Mas cabe você dominar sobre esse impulso pecaminoso. É você que tem que dominar, não é eu que vou fazer isso por você, é você. E a gente sabe que ele não segurou aquele impulso pecaminoso, ele jogou para fora e acabou matando o irmão dele. E quando Deus chegou para ele para perguntar algumas coisas para ele, olha o que ele responde para Deus: é maior a minha maldade do que o Senhor possa perdoar? E em vez dele gerar arrependimento, ele joga na cara de Deus: o meu pecado é muito grande que o Senhor nem pode me perdoar. Ele afirma, ele não pergunta, ele afirma. Então, ele já estava nesse processo de se desviar. Eu anotei a palavra shakave, a palavra shafak, irmãos, que significa derramar. Aí o sentido figurado dessa palavra quase desviar, que significa escorregar, o sentido figurado. Sabe o que eu lembrei? Paulo dizendo: aquele que está de pé, cuide para não escorregar. É engraçado que quando eu estava estudando isso, eu lembrei que ele falou
dos ímpios, que Deus coloque essas pessoas em lugares escorregadios. Mas ele mesmo agora, quase desviando, ele estava escorregando e quase cai. Então essa palavra desviar também significa escorregar. Escorregar, se você escorregar, você cai. Cair é perder a posição. Pouco faltou para que os meus pés e os meus passos escorregassem. Versículo 3: porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade deles. Diga assim comigo: prosperidade. Diga assim: salom. É a palavra prosperidade aqui, no original hebraico. A palavra salom significa seguro ou segurança, mas no sentido figurado também significa feliz, significa bem ou está bem. No sentido abstrato, olha como mais profundo ainda, no sentido abstrato da palavra prosperidade, nós vamos encontrar bem-estar, nós vamos encontrar saudável, nós vamos encontrar em paz, nós vamos encontrar uma pessoa próspera, uma pessoa tranquila. Ou seja, prosperidade não é só dinheiro, é ter paz, é estar em segurança, é estar saudável, é estar com um bem-estar na sua vida. A Bíblia diz então que ele diz assim: ao ver a prosperidade, diga comigo, ao ver a prosperidade. Eu anotei essa expressão porque eu achei também interessante, ao ver. Ao ver a palavra raá. A palavra raá, ao ver, significa contemplar, significa considerar. A palavra ao ver também significa discernir, significa prestar atenção e significa encarar. Olha o tanto de coisa. Ele discerniu ao ver, ele vai discernir, lógico, com um coração cheio de inveja, com um coração cheio de amargura, com um coração cheio de coisas ruins. Ele olha para a prosperidade dos ímpios e sente inveja, ele quer aquilo para ele, ele quer viver aquela vida. Ele está dizendo assim: estou quase para largar essa Bíblia, largar Deus e largar tudo para me viver como eles. É isso que ele está vendo. Ele começa a ver aquele mundo de fantasia, aquele conto de fada que aqueles homens estão vivendo, e deseja aquilo. Por que eu não? Eu vou experimentar isso. Quase, irmãos, ele vai, porque ele faz um contraste. Ele olha para a vida dele e olha para a vida dessas pessoas e sente inveja. Mas depois ele descobre que o que aquelas pessoas não têm, ele tem, que é o mais precioso de todas as coisas, que é a presença de Deus, uma vida com Deus. Esse tempo atrás eu preguei aqui sobre vaidade, lembra? Que o contexto original de vaidade não tem nada a ver com brinco, com batom, com colar, com ter dinheiro ou não ter, porque a palavra vaidade no original é véu. Véu é uma palavra grega que significa vazio ou oco. A vaidade, na verdade, é tudo que é vazio. O próprio Salomão disse que tudo é vaidade. Salomão tentou procurar Deus na vaidade. Ele foi várias coisas, foi agricultor, foi músico, foi pregador, foi rico, foi um monte de coisa. Eu sempre gosto de dizer que lá em Eclesiastes ele diz assim: tudo aquilo que os meus olhos viram e o meu coração desejou, eu não neguei, ou eu não privei isso. Sabe o que é isso?
é você ir e passar assim e ver aquela concessionária, aquele carro mais caro e mais chique, o último que saiu. Gostei, comprei. No sentido do homem, dos prazeres sexuais. Nossa, que mulherzão. Gostei, peguei. É isso. Ele experimentou tudo, sabe para quê? Para sentir a emoção, para ver se tinha algo que preenchia por completo a alma dele. Aí, velhão já, idoso, ele chega à conclusão: nada, tudo isso, nada passou de fadiga da carne e de angústia no espírito. Só para isso, não preencheu. Aí ele termina Eclesiastes, que é o livro que ele está mais maduro, que ele está idoso já. Jovens, procure o Senhor nos dias da sua mocidade, para que não venham os dias ruins sobre você, dias que vocês vão dizer: não há contentamento algum, alegria alguma, não tem nada que preencha o vazio. É o que Asaf está passando aqui agora, no Salmo 73, o vazio, uma crise existencial, uma crise terrível, né? Ele diz: ao ver, ao encarar, que é uma das traduções, ao encarar essa situação, me deparei com outra realidade. É isso que Asaf está falando aqui. E não é fácil encarar essa situação, porque você olha para você e olha para a circunstância. É difícil encarar a realidade que muitas outras pessoas estão vivendo. Você está enfermo e olha uma pessoa com saúde. Encarar não é fácil. Você está triste emocionalmente e tem um monte de gente alegre, sorrindo. Você vê pessoas sendo felizes no casamento e você vive um caos. Encarar isso não é fácil. Você vê pessoas esbanjando dinheiro e indo para todo lugar porque tem condição, e você não consegue comprar um passe de ônibus. Encarar essa realidade não é fácil. Ele teve que encarar isso, e é por isso que ele diz: eu senti inveja desses ímpios. É engraçado que a expressão do versículo 4, ele diz: nem na morte esses infelizes têm aperto, nem quando eles morrem, nem no momento de luto, eles não têm aperto, eles não passam dificuldade. No versículo 5, eu anotei a palavra aqui, que ele diz assim, ó: não se acham em trabalhos. A palavra aqui, trabalhos, no original grego é amal, que significa labuta, ou esforço fadigante. Esforço fadigante. Você não vê ricos, muitos ricos, pessoas ricas, porque ele tá cobiçando essas pessoas, fazendo esforço fadigante. Um dia eu ouvi dizer que rico, ele não tem trabalho, ele tem serviço, não é? O povo de Deus tem que procurar serviço. Porque o trabalho, uma pessoa falou isso para mim: pastor, o trabalho é aquilo que a pessoa rala muito e ganha pouco. Agora, um serviço, ele trabalha pouco e ganha muito. Não sei se existe essa analogia, essa comparação, mas para alguns essa é a realidade. Pouco esforço e muito resultado. Asaf está falando: você não vê eles na labuta. Parece que para eles todo dia é dia de festa, não é? Todo dia é dia de festa, e eu estou aqui ralando que nem um maluco, aperto para pagar as dívidas, as contas. Cansei de receber cobrança, estou numa humilhação lascada. Essa é a crise de Asaf, irmão. Olha como que parece com a gente, né? Olha como que
isso se passa conosco também. Passou-se com ele. Esforço fadigante. Eu anotei aqui, e esse esforço fadigante, essa fadiga por causa do esforço pesado, ela tem a ver com o tormento. Tormento corporal e mental. A pessoa trabalha tanto que traz um transtorno, tanto físico como mental. Ou seja, alguém que trabalha de uma forma tão árdua que desgasta emocionalmente. Agora mesmo, hoje, nosso carro estragou, tive que levar lá pifou de vez, nós levou lá para a concessionária, estou andando de Uber. Aí eu entrei com o Uber, começou a conversar comigo, rapaz, eu não estou aguentando. Saiu 7 da manhã e volto 9 horas da noite para casa, levando gente de cima e para baixo. Quando eu chego em casa, eu quero, extravasar, estou cansado, estou fadigado, estou assim, esquisito. Eu falei, né, meu irmão, não é fácil não, né, a vida do brasileiro e de quem está ralando mesmo, querendo alguma coisa. Fora isso, né, irmão, quando vem alguém para assaltar o cara que está ali trabalhando de carro, meu Deus do céu. Irmão, não está fácil para ninguém. Mas vamos lá, vamos caminhando aqui. Não é só tristeza não aqui, tá? Hoje não é só tristeza não, tem uma mudança depois. Eu anotei aqui que ele diz assim, não se acham em trabalho como muita gente, e não são afligidos. Eu anotei a palavra naga, que é afligido. Afligido aqui é golpeados. Uma pessoa que sofre um golpe físico, ou até um golpe também de estelionata. Eles não são tocados, eles são intocáveis, parece. Porque eu estou aqui com meu coração cheio de aflição, e parece que eu sou afligido toda hora, e eles não. Esse cara, ele está numa sofrência terrível, né? E gospel ainda, sofrência é gospel. Mas é a realidade, né? Triste realidade. No versículo 6, está vendo que eu falei 6 versículos, nós já tem aqui, eu acho, sei lá, uma meia hora. Se a gente fosse fazer análise versículo por versículo, a gente fica aqui uns 3 horas, brincando. E eu estou com 2 folhas aqui, nem sei o que eu faço. Pelo que a soberba, olha só o que ele diz: pelo que a soberba o cerca como um colar, e se vestem de violência. A palavra amás é a palavra violência, que significa injustiça, que significa ganho injusto e até crueldade. São homens violentos, que enganam pessoas, que ganha às vezes, muitas vezes, ele está dizendo aqui, o ganho deles são injusto, com a corrupção, com as coisas erradas, mas eles estão no bem bom, e eu estou na lasqueira. É isso que ele quer dizer. Os caras é truculento, é grosseiro, eles são incrédulos, são injustos, ganham as coisas de uma forma errada, e eu que estou fazendo certo, que estou me lascando. Ele está revoltado com isso. No versículo 7, ele vai dizer assim: os olhos deles estão inchados de gordura, superabunda as imaginações do coração. E eu anotei a palavra masquite, imaginações. A palavra hebraica masquite, imaginações, que significa fantasia e desejos. Eles ficam lá o dia todo assim, fantasiando e desejando todo tipo de coisas. E ele está dizendo, eu tenho que focar no meu trabalho, eu não tenho descanso, eu não tenho tempo e não me dou o luxo de encher a minha mente com pensamentos impuros,
e eles todavia estão lá, meu Deus do céu, fazendo tudo que é coisas ruins. O versículo 8, ele diz assim, são corrompidos. Eu anotei também essa palavra, porque achei muito interessante, a palavra muk. Palavra o que, irmão? Muk. Aí quando falar dessa palavra muk, você lembra do muk, tá? Corrompidos. A palavra muk, ela só se encontra na Bíblia toda. Olha que interessante, na Bíblia toda ela só tem neste versículo. Na Bíblia toda eles são corrompidos. A palavra muk significa zombar. A palavra muk significa blasfemar. A palavra muk significa escarnecer. E só se encontra esta palavra neste texto. Eles são corrompidos, ou seja, são blasfêmicos. Eles escarnecem, são escarnecedores. Eles são zombadores, são corrompidos. É forte, irmãos. Ele continua dizendo, eles são corrompidos e tratam. Quando eu também estava estudando essa palavra, eu resolvi colocar aqui no nosso esboço a palavra dabar. Diga assim comigo, dabar. Essa palavra, eles tratam, eles são corrompidos e tratam. No sentido destrutivo é subjugar. É o quê? Eles tratam as pessoas. Eles subjugam as pessoas, na verdade. Eles não tratam com delicadeza, eles subjugam as pessoas. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Isso não é um trato bom, é um trato ruim. É uma forma de subjugar. Erguem a sua boca, versículo 9, tá? Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Eita! Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se derramam. Eles não fazem questão, eles fazem pouco caso das coisas. Copo cheio, o que é isso? Vou derramar aqui. Não dão valor para as coisas, porque eles têm muito. Isso não interessa para eles. E olha que Asaf, o cara está numa crise mesmo, hein, irmão? Um copo de água cheio que se derrama, ele está prestando atenção. Mas é uma mente de alguém que valoriza um copo com água cheio. Talvez ele está lembrando, né? Ou é uma figura, uma sombra de coisas futuras. Jesus dizendo, aquele que der pelo menos um copo de água. Jesus valoriza também um copo de água. Ele está dizendo, um copo de água cheio. Eles fazem assim, derramam e não estão nem aí. Mas ele está aqui valorizando isso. Eu estou pulando aqui, viu, irmão, para a gente caminhar. Versículo 10. Pelo que o seu povo volta aqui, né? E água de copo cheio eles derramam. O 11. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Diga assim comigo, dear. Diga de novo, dear. Dear é a palavra hebraica para conhecimento. Lembra que uma vez eu preguei aqui sobre o princípio de iada, que é uma outra palavra? É da mesma raiz semântica, conhecimento, que é dear, ou diar, né? Veio da palavra iada. Iada significa conhecer. Conhecer, conhecimento. Ele está dizendo que essas pessoas, eles ficam se perguntando, como que sabe Deus? Quando ele questiona isso, ele está perguntando, será que existe inteligência em Deus? Será que existe inteligência em Deus, uma inteligência espiritual? Ou há conhecimento no Altíssimo?
Essa palavra conhecimento é conhecimento de Deus, conhecimento espiritual. Eles estão dizendo duas coisas aqui, se questionando duas coisas: se há algum tipo de inteligência em Deus, e se esse conhecimento realmente é útil. Porque tipo assim, eu não vivo esse conhecimento, não conheço, mas como eu não experimento disso, isso não interessa para mim. Ou há conhecimento no Altíssimo? Eles estão falando de saber, de ciência. São pessoas ignorantes, porque até mesmo a ciência hoje está difícil, porque a ciência vai evoluindo, e está difícil da ciência explicar muitas coisas, sim ou não? Tá? E ao mesmo tempo que eles não conseguem explicar, eles não conseguem ver que tudo foi criado por Deus, que de trás de toda a criação, de toda a existência, existe uma maestria que sustenta tudo e todos. Como que a célula desenvolve, como que a célula surge, como que as coisas... Então, a ciência está encontrando dificuldade de rejeitar Deus, rejeitar o transcendente, e cada vez mais que vai sendo apurado a ciência, eu vou tendo mais o entendimento, realmente existe Deus, e não só Deus, o diabo também, realmente existe as trevas, realmente existe os demônios, realmente existe essas coisas malignas, que querem vir contra nós, né? A Bíblia continua dizendo, vamos lá para o versículo 12, eis que estes são ímpios, anotei a palavra rasa, ímpios. Essa palavra significa, diga assim comigo, uma pessoa ativamente má. Ou seja, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que ativamente está praticando aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Essa palavra tem a ver com ser perverso, com ser mal, ou então malfeitor. Esses são malfeitores, esses são ativamente maus. Aí ele continua dizendo, todavia estão sempre em segurança, e lhe aumentam-se as riquezas. Versículo 13, na verdade, é que em vão, agora ele começa a dizer, puxar para ele de novo, é que na verdade em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. É tipo assim, ó, o cara rouba, mata, faz tudo que é ruim, e está dando bem. Eu que estou correndo disso, estou longe disso, tenho nojo disso até, tenho me lascado. Para nós que somos brasileiros, né, irmão? Essa realidade é comum. Gente na corrupção, gente roubando, fazendo tudo que é coisa, está no bem bom, e nós que estamos ralando, tentando fazer alguma coisa para não apenas sobreviver, como prosperar, está uma crise. Então, irmão, isso não vem de hoje, já vem desde aquele tempo. Olha o cara na crise, irmão, na fossa, como diz o povo aí, misericórdia, na sofrência. Ele diz aqui no versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado. Aí eu gostei da palavra castigado, já estou acabando, tá, irmão? Castigado, e anotei aqui, o sentido figurado de castigado significa corrigido ou repreendido, e também significa corrigido por algum erro. Sabe o que é isso? Ele está vendo o próprio Deus dizendo para ele, ó, não peque, não faça isso que é errado. Aí todas as vezes que ele quer ir fazer o que é errado, ele é corrigido. Ele está dizendo que ele está sendo castigado, mas é no sentido dele ser corrigido.
Ou seja, só eu que sou corrigido, porque os outros, eles têm um senso de liberdade, eles fazem aquilo que quiser. Mas ele não reparou, agora só aqui, que Deus ele corrige aquele que ele ama. Assim como eu sou um pai, você também é um pai, é uma mãe. Você sabe que tem certas coisas que a gente não tem que deixar a criança se envolver, para a criança não tomar aquele erro, fazer aquela coisa errada, porque senão a consequência pode ser trágica, a consequência pode ser ruim. E essa filosofia, esse pensamento político que tem aí hoje, chamado de anarquia, eu faço o que eu quiser, isso é perigoso, porque pode trazer consequências terríveis, que no final outras pessoas vão se envolver com esse problema e sobra até para os outros. Mas quando ele é corrigido, é na questão dele, errou, o próprio Deus diz assim: não faça isso. Por que que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Hoje em dia, tratando-se do relacionamento com Deus, Deus ele sempre vai permitir o nosso livre-arbítrio. Ele vai falar, mas Ele vai dizer assim: se tu quiser fazer, vai lá, experimenta, prova para você ver o que é que vai dar. E a gente sabe, nós temos quebrado a cara em muitas coisas aí, e tem gente que não cansa de quebrar a cara, está errando, está fazendo errado, está buscando o errado, está se dando mal, e não toma uma outra decisão de mudar. Essa é a parte mais triste. Ele continua dizendo: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Versículo 15: se eu dissesse, também falarei assim, ou seja, também vou falar o que esses homens estão falando, eu vou agir como eles. Eis que ofenderia a geração dos seus filhos. Diga assim: bagade é a palavra ofenderia no original. A palavra ofenderia também pode ser traduzida aqui neste texto como cobrir. Cobrir a geração toda, ou seja, é algo que vai se estender. Essa palavra também significa agir secretamente. Essa palavra também significa saquear. Mas essa palavra também significa negociar de uma forma enganosa. Mas a mais que eu gostei, que é que tem tudo a ver com o que ele está dizendo aqui, é trair, ser infiel e desleal. Sabe o que ele está dizendo? Mas se eu falar o que esses caras estão falando, se eu fizer o que eles estão fazendo, se eu pegar essa vida pecaminosa e viver ela, eu estou ofendendo, eu estou traindo, eu estou sendo desleal com a minha geração toda. E aqui você sabe que existe uma carga de peso de herança espiritual, porque ele sabe que os erros, as práticas pecaminosas erradas pode comprometer a próxima geração. Ele diz: isso é muita loucura, porque se eu tomo essa atitude agora, a próxima geração minha vão ver o meu exemplo e vão querer copiar, e eles vão se perder. Ou seja, o cara olha para ele assim: eu não vou me dar o luxo de ser esses caras. Versículo 15 ele finaliza com isso. No 16 a coisa melhora e a nossa análise depois fica mais interessante. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17: até que entrei. Então o cara fica naquela perturbação toda, irmão. Ele está naquela crise, naquela fossa, com tudo que eu já disse anteriormente aqui.
Aí ele faz como você fez hoje. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar na casa do Senhor. Porque aqui a palavra santuário, ela também pode ser traduzida como um templo de adoração, uma capela, ou um lugar sagrado. Aqui pode ser traduzido essa palavra como um abrigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou procurar um abrigo. Eu entrei em um lugar de abrigo. Eu entrei no santuário. No santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Quando ele entra naquele lugar, que é um lugar preparado para orar, para adorar, para buscar, para meditar nas coisas boas, o próprio Espírito traz uma revelação para o coração dele. Eu entendi. Não é assim não. Eu estou doido da cabeça. Aí ele começa a dizer: certamente o Senhor colocou eles nos lugares escorregadios. Na verdade, quando a gente faz essa análise crítica de Deus, baseado no que os outros falou, fica que meio que Deus é o chefão, durão, e faz o que ele quiser, e pega qualquer um da raça humana, e prejudica, e faz isso e aquilo outro, não é verdade? Fica um Deus esquisito, não é? Mas é segundo a análise de Asaf, e não é isso. A Bíblia diz que o mal, por si, ele se destrói. Irmão, para as coisas ruins acabar, para a pessoa que está numa prática de coisas ruins, para ele chegar ao fim, não precisa de muito esforço. A Bíblia diz: o mal por si se destrói. Quantas pessoas que estão numa vida errada, numa vida assim, no lamaçal do pecado, aprofundado lá, que rapidamente tem as suas vidas ceifadas. Ele pensa, ele imagina que é Deus que coloca essas pessoas para essas pessoas se destruírem. Na verdade, foi essas pessoas que tomaram uma decisão para viverem essa vida distante de Deus, afastada de Deus. E como a Bíblia diz, o mal por si se destrói, e ele entende isso. Se Deus me colocou aqui nessa posição no santuário, como levita, como adorador, é porque Ele me ama, porque eu estou no lugar firme. Esses outros que escolheram outro caminho, uma hora tudo isso vai acabar, uma hora eles vão se escorregar e vão cair. Versículo 19: como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, perturbados. Ele começou a ver a verdadeira realidade do pós-festa, do pós-esbanjar tudo, do pós-viver uma vida apenas de pecado e de iniquidade, porque uma hora as consequências vêm, uma hora tudo aquilo que você plantou nas trevas você vai ter que colher. O próprio apóstolo Paulo diz que aquele que semeia no corpo, ele vai colher corrupção. Uma hora a conta vai fechar, e ele está vendo agora que a conta vai fechar para essas pessoas, e ele está dizendo: vão ficar em terrores, vão ficar desolados, vão ficar destruídos, que essa palavra destruído significa em ruínas. Vai acabar todo o império deles, aquele império que eu vi, que eu invejei. Ele está dizendo: eu vou ver a ruína deles, agora, depois que ele entra no santuário. Como se faz em um sonho aquele que acorda, ou seja, eles estavam numa fantasia, e de repente acordaram: não, estou na realidade, e a realidade é bem mais triste, é bem mais pesada. Ele vê tudo isso, né? Aí, como acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência. Eu anotei essa palavra, aparência, é selen no original. Aparência significa uma figura representativa, ou uma semelhança, e tem a ver também com a aparição.
Ou seja, quando eles acordarem do sonho deles, a aparência que eles colocaram não é essa, porque o Senhor, Ele está dizendo, verás a aparência deles. Ou seja, todo mundo vai ver que eles não são aquilo que eles acham que são, dentro de uma visão espiritual, lógico. Eles acham que são dono de tudo, que são intocáveis, como eu disse aqui, que eles não passam aperto. Eles pensam assim, mas a aparência deles, realmente no espírito, é outra. Ele continua dizendo, assim, versículo 21, assim o meu coração se azedou. Anotei a palavra armes, azedou, que significa ser pungente. E ser pungente significa capaz de afetar ou impressionar extremamente os sentimentos e as paixões. No sentido azedar, no sentido do sabor, significa o meu coração fermentou, ou o meu coração se amargurou, quando ele começou a ver, irmãos. Você sabia que isso é um dos frutos de arrependimento? Porque no começo da narrativa dele, do monólogo dele, da choradeira dele, né? A pastora chama de lamúria, da lamúria dele, ele disse o que? Eu senti inveja desses caras. E depois ele diz, o meu coração se azedou, por causa que ele imaginou tudo aquilo deles. De repente ele descobre que aquilo é tudo uma fantasia, que eles não são nada daquilo, que a aparência deles não tinha nada a ver com o estilo de vida que eles tinham tomado. Então o coração dele se azeda, o coração dele se amarga, e ele continua dizendo, todavia estou de contínuo contigo, porque tu me seguraste pela tua mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A palavra glória aqui é kavod, tá? É o nome da nossa igreja, glória no original, kavod. A quem tenho eu, aí ele começa a adorar, olha, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Uai, e aquela crise, querendo dinheiro, querendo riqueza, querendo isso que aqueles caras tinham, tudo isso, ó, para lá, e ele descobre aonde está a verdadeira riqueza dele. Ele descobre que o desejo maior do coração dele, que é o que o coração do Espírito deseja, porque o que o coração do Espírito deseja é o que Deus tem para nos dar. O Espírito, eu passei aqui um tempo, uns 3 meses pregando sobre o Espírito, né? O Espírito é o que? Energia, luz, glória. E a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. O próprio corpo de Deus é pura glória. Então que o desejo do nosso espírito é estar conectado em uma fonte de glória. E isso é expressado através da adoração, do desejo. Não do desejo da alma ou do coração humano. O coração humano deseja as coisas terrenas, mas o coração do Espírito deseja as coisas do céu. E o reino do céu, o apóstolo Paulo diz que não é comida e nem bebida, é alegria no Espírito. Então, de repente aquela crise dele passa e ele diz, o meu desejo é o Senhor, não tenho um desejo além de ti. Aí ele diz aqui no versículo 26, a minha carne e o meu coração se desfalecem, ou seja, uma hora vai morrer, uma hora vai acabar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, ou seja, se afastam de ti,
perecerão. Esse alongamento, esse afastamento, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar do Espírito. A Bíblia diz que quando Adão, Paulo vai dizer isso, que nós fomos destituídos da glória de... É como se uma tomada, eu tenho aqui um plug para conectar numa tomada. E aquele fio que eu vou conectar à tomada é que vai passar energia para alimentar algo. Então, quando o homem pecou, no espírito dele, aquilo que alimentava de glória foi tirado. Ele está dizendo que aqueles que se afastam do Senhor, eles estão mais longe dessa conexão espiritual. E a tendência é não ser alimentado, e existe um princípio: tudo aquilo que não é alimentado, uma hora morre. Mas quando nós fazemos o caminho contrário, voltando para Deus, nós estamos voltando à fonte. E na verdade, a morte para quem está voltando à fonte não é morte, é vida. Essa é a vida eterna que o Senhor nos ensinou, é de nos reconectar a Deus, porque quem está afastado dele ele já está em morte, ele já está. A Bíblia diz que aquela pessoa que não crê em Deus, não é que ele vai ser condenado, a Bíblia diz, ele já está em condenação. Ele pode mudar, mas ele já está nesse processo, porque ele está distante de Deus. Olha como é interessante, ele está dizendo: aqueles que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostataram, ou seja, se afastaram e se desviaram de ti. Mas para mim, bom é se aproximar de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. O começo foi triste, o meio mais ou menos, mas o final foi feliz, porque ele conseguiu descobrir a chave de todas as coisas. Não é na vaidade, não é a riqueza, não é que aquelas pessoas que não passam aperto nem na morte, não é nada disso que vai preencher o que está aqui. Olha, eu dei essa volta toda só para pregar isso. Eu poderia só ler o Salmo e falar isso, irmão. Sabe onde ele encontrou prazer de verdade? Alegria de verdade? Não há quem eu deseje mais do que o Senhor. Em Deus, irmão, no Senhor. Existe algo que o incrédulo ele não consegue entender, o ateu. Por que esse povo vai para a igreja e ficam lá cantando com as mãozinhas, faz isso, aquele outro e tal? O que eles sentem? É a mesma pergunta de nós que não temos entendimento espiritual. Às vezes conseguimos tentar imaginar, mas não conseguimos sentir. O que aqueles anjos de fogo lá em Isaías capítulo 6, que graça que tem eles ficar lá do lado do trono de Deus falando santo, 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 santo. Pastor, eles ficam lá assim todo tempo. Eu falo, eles não enjoam daquilo? Eles ficam falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Anjos também são espíritos. Espíritos também são luz, são energia, poder, é glória. Eles estão perto da fonte. Então, como eles estão perto da fonte, a glória que sai de Deus alimenta eles. Sabe quando você come aquela picanha e você diz, meu Deus do céu, que carne macia. O médico me proibiu, viu, irmãos? Quando você faz uma relação sexual e você chega no orgasmo, não é para você fazer isso que eu vou falar não, mas o
O pessoal disse que o crack, conhece o crack, a droga? É mais ou menos 30 vezes mais prazerosa do que o orgasmo do sexo. Quando o cara fuma aquela pedra, ele diz, meu Deus, é pouco segundo, né? Mas ele fala, meu Deus, por isso que quando ele acaba de fumar, ele quer outra. Ele diz, meu Deus do céu. É um prazer. É isso que aqueles anjos sentem. E sabe o que é mais profundo ainda? Que Paulo diz assim, ó, aquilo que os ouvidos não ouviu, que os olhos ainda não viu. Agora a terceira parte que é a melhor, que nunca subiu ao coração do homem. O que é nunca subiu? Que os sentimentos, um prazer que ele nunca teve, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você pode imaginar qualquer desejo, até o crack, irmão. Quando nós estivermos lá conectados 100% com Ele, lá na glória, não há um êxtase, não há um prazer maior do que isso. Aí eu fico pensando, é isso que aqueles anjos sentem, 24, por isso que eles não querem arredar o pé do Senhor, por isso que eles ficam lá todo o tempo, porque isso se torna o quê? Viciante para eles, é uma questão de vida para eles. Na escada de Jacó, quando você lê o Gênesis 28, você vê anjos subindo e descendo. Por que eles sobem de volta? Porque eles vão meio que se alimentar da glória de Deus. E há um assunto que soa como uma heresia até, porque não tem como provar no lógico bíblico. Mas uma pessoa cheia da glória, cheia do poder, que emana também essa unção, cheia do Espírito, os próprios anjos do Senhor se conectam com essas pessoas também para se alimentar da glória de Deus, da comunhão com o Senhor que você tem. Então, a comunhão que você tem com Deus gera níveis de glória, luz, poder, unção. E os anjos do Senhor, quando se aproximam de você, eles também são alimentados por isso. É a mesma coisa o contrário. Aquele que está no nível de trevas, no nível de demônio, de capetagem mesmo, mais demônios se conectam a ele, mais fácil as coisas ruins se conectar a ele, porque aqui nós estamos falando de energia positiva, de glória, de poder, de unção, e de energia negativa, trevas, pecado, iniquidade, tudo isso. Ele entendeu, irmão, a questão dele adorar, não havia algo mais prazeroso. Tudo mudou quando ele entrou nessa dimensão. Os questionamentos, a crise, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, como com o casamental não está. Ele chegou à conclusão: não tem mais nada valoroso do que estar diante de ti, porque o Senhor é quem me segura, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor me põe em lugar, não lugares como coloca aquelas pessoas em lugares escorregadios, mas em lugares seguros, onde eu não vou cair. Está vendo que é hora, tá vendo que é a gente que tem hora que toma atitudes erradas? Mas hoje isso se encerra na nossa vida. Limpa o seu coração. Hoje é uma noite da gente limpar o coração dessas coisas e apenas adorar a Ele. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente
30384, dígito 4. Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2. Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.